Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado e por favor deixe um like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Eu vou comentar com vocês na última semana, né, do mês do terror, do mês do horror, sobre um livro muito bacana, que é uma canção de Natal do Charles Dickens. Esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 19 de dezembro de 1843. O Charles Dickens, ele precisava fazer dinheiro naquela época, então ele acabou escrevendo esse livro em um mês e é um dos livros mais importantes, né, da obra do Dickens. Tem muita coisa publicada, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal dele, mas tem muita gente que considera esse livro aqui como ou a obra mais importante, ou uma das obras mais importantes que ele já publicou, que ele já escreveu. Esse livro, assim, ele, ao mesmo tempo que ele é uma história de fantasmas, ele traz um quentinho para o coração. Eu acho que esse livro, ele deveria ser cobrado nas escolas, porque ele passa muita coisa interessante e o século XIX está recheado de grandes escritores e de grandes obras, e esse livro ele não foge disso, né? Ele não está longe disso. Então eu recomendo fortemente essa história, esse livro. Então do que se trata, né? Uma canção de Natal, do que se trata esse livro? Esse livro, ele fala sobre um cara que ele é muito avarento e o nome dele é Scrooge. Então a história começa dele falando, né? Ele tinha um parceiro de negócios, ele tinha um sócio que era o Marley, e ele comenta, né, que esse cara já morreu. Então esse cara morreu há 7 anos e ele não se preocupou, né, em mudar a fachada da loja dele, ele não se preocupou em mudar a fachada da empresa dele. Então a empresa se chama Scrooge and Marley, ou Marley and Scrooge, alguma coisa do tipo. Então ele manteve, né, o nome do amigo. Tem gente que nem sabe que esse sócio morreu, chega lá nessa loja perguntando sobre ele, e aí ele fala, ele, ó, fulano de tal morreu há 7 anos atrás e tal, não sei o quê. Então ele é um cara completamente mal educado, ele é um cara completamente grosso, ele trata mal todo mundo ali ao redor dele, e a história se passa na véspera de Natal. Então ele, além de ser um cara avarento, grosso e mal educado, ele é um cara completamente murrinha, mão de vaca. Então tudo ele economiza. Então ele passa frio ali naquela empresa porque ele não tem coragem de investir em um bom aquecimento para melhorar aquela situação de trabalho, né, tanto dele quanto do funcionário, porque ele só tem um único funcionário, né? E esse funcionário, ele é ali que é o contador dele, é o cara que é o braço direito dele, mas ele trata muito mal esse cara. E esse cara, ele só aceita, né, trabalhar nessas condições porque ele tem uma família grande. O filho mais novo dele tem problema nas pernas e tem uma saúde bem fragilizada, bem debilitada. E naquela época era muito difícil conseguir um emprego, então ele se sujeita, né, a ficar nessa situação. E aí, em um dado momento, o sobrinho, né, que é a única família que o Scrooge tem, chega lá na empresa, todo animado, todo empolgado, convidando o tio para passar a véspera de Natal, né, para passar a virada de Natal na casa dele com a esposa e os amigos. E ele acha aquilo um absurdo, né? E eu até separei aqui alguns trechos dessa história porque eu quero muito compartilhar com vocês. E aí, nesse momento, né, que o sobrinho chega lá para que ele começa a falar, né, que é uma bobagem, que ele não vai passar a véspera de Natal na casa do sobrinho, que ele não gosta do Natal e ele não tá nem aí, e ele acha um absurdo as pessoas ficarem tão felizes e tão contentes
numa data em que ele acha assim uma tremenda bobagem. E aí o sobrinho diz o seguinte: não fique bravo, tio, pediu o sobrinho. O que mais posso fazer? Retrucou o tio. Quando vivo no mundo de tontos como o nosso. Feliz Natal? Que se dane o Feliz Natal! O que é o Natal para você, além de uma época propícia ao pagamento de contas sem dinheiro, uma época para você se descobrir um ano mais velho e nem uma hora mais rico? Uma época para fechar seus livros caixa e constatar que nenhum item neles, ao longo de 12 meses redondos, lhe deu 1 centavo de lucro. Se eu pudesse impor a minha vontade, disse Scrooge, indignado, todo idiota que sai por aí com o Feliz Natal nos lábios deveria ser cozido no vapor, junto com o seu pudim e enterrado com uma estaca de azevinho atravessada no coração. E tenho dito. Então ele joga, né, essas palavras, ele fala dessa forma com o sobrinho, e o sobrinho em nenhum momento ele se sente ofendido por isso, ele tem compaixão ali por aquele tio completamente desgostoso da vida, completamente mal educado, e ele fala, né, ele, olha, se o senhor mudar de ideia, apareça lá em casa, né, vá para minha casa. E aí o Scrooge, super irritado com o sobrinho, chegam umas pessoas, né, na empresa pedindo caridade, né, pedindo doação, e ele acha um absurdo e ele não faz a doação. Ele acha um absurdo que o funcionário dele não vai trabalhar no dia seguinte, que é o dia 25 de dezembro, mas ele fala assim, olha, então paciência, né, já que você não vem amanhã, eu vejo você no dia 26. Paciência, não tem o que fazer. E aí o funcionário se despede dele e vai para casa, ele fecha a empresa e vai para sua casa, né, no caso a casa do Scrooge. Quando ele chega lá, a gente entende que aquele apartamento, que aquele local onde ele vive, é o local onde o Marley vivia. Então, quando esse amigo morreu, quando esse amigo faleceu, ele também não tinha família, ele também não tinha parentes. E o Scrooge até tem esse sobrinho, mas o Marley não tinha. E aí o Scrooge ele acaba herdando, né, a fortuna do Marley e esse local onde ele morava. Então ele se tornou, né, uma pessoa muito mais rica. E esse apartamento ele fica em um local onde tem várias lojas, então ele não tem nenhum vizinho, né? Então, por exemplo, em cima tem uma loja, embaixo tem uma loja, do lado tem outra, e só tem ele vivendo ali naquele espaço. É véspera de Natal e não tem ninguém. Então, quando ele vai abrir o portão, ele vê o Marley de forma fantasmagórica e ele fica assim meio cabreiro e ele... Fantasmas não existem, eu não acredito em fantasmas. E ele entra nesse apartamento. Quando ele chega, né, na sala, a lareira tá quase apagando, então ele também não tem coragem, né, de investir numa forma de aquecimento ali para o apartamento dele, porque ele é muito mão de vaca. Tem uma panela de mingau ali, que é o que ele vai ceiar, e o fato dele ter visto o amigo dele no portão, o fato dele ter visto, né, o fantasma do amigo dele no portão, faz com que ele fique meio receoso. Então ele vai dar uma olhada no apartamento, só para checar por desencargo de consciência, para ver se está tudo certo. E quando ele dá uma olhada, ele ainda não fica 100% satisfeito. E aí é nesse momento em que o Marley aparece para ele pela primeira vez. Então o primeiro fantasma aparece para ele. E o Marley, ele conta, né, que ele está vagando porque ele foi uma pessoa muito avarenta e não tem o que fazer, né? Então ele está preso ali naquela situação. O Scrooge percebe que tem várias correntes em volta da cintura do Marley e ele fica meio que sem entender ali o que está acontecendo, até que em um dado momento ele se aproxima, né, do Marley, e aí eles continuam a conversa. E por algum motivo o Marley diz para o Scrooge que ele tem uma chance de não acabar como ele. E aí é muito interessante
a parte em que o Marley, aliás, o Scrooge, ele descreve, né, o que são aquelas correntes, por que ele tá com aquilo em volta do corpo dele. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, que diz o seguinte: a corrente ele trazia agarrada junto à cintura, longa e enrolada nele como um rabo. Era feita, pois Scrooge observou-a de perto, de cofres, chaves, cadeados, livros-caixa, promissórias e bolsas cheias, tudo lavrado em metal. Então aquela corrente, né, que estava em volta do Marley era todo o apego material que o Marley tinha em vida, né? Então o Marley diz que em um dado momento que aquilo ali é culpa dele, que ele que forjou aquelas correntes e ele está carregado, ele está condenado a carregar aquilo ali por toda a eternidade por culpa dele. E o Scrooge ele fica assim meio que em choque, assustado. Ele, tipo assim, ele não entende muito bem, né, o que está acontecendo ali. Essa minha edição é uma edição da Penguin Companhia, tá? E aqui tem essa edição, ela traz algumas ilustrações. Então aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu até tremei a câmera. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu tenho aqui o Scrooge sentado próximo da lareira e aqui eu tenho o Marley, né, com as correntes em volta da cintura dele. E o livro ele tem várias ilustrações, então vale muito a pena. Assim, se você quiser adquirir o livro, por favor, não deixe de adquirir através do meu link da Amazon e eu aconselho a adquirir nessa edição da Penguin Companhia. E aí, eles começam a conversar. O Scrooge ele fica completamente emocionado, né, de ver o amigo ali depois de tanto tempo, depois de 7 anos. E o Marley ele vira para o Scrooge e fala: olha, o meu tempo aqui está acabando e eu vim te dar algumas orientações. Você vai receber a visita de 3 fantasmas. E esses 3 fantasmas, eles irão orientar você e irão te mostrar coisas. E eu espero do fundo do meu coração que você as entenda, que você as compreenda. Porque eu não tive essa chance, mas você tem uma chance. Então, por algum motivo, né, que eu já falei aqui, o Scrooge, ele tem uma chance de mudar a situação dele. E aí, nos próximos 3 dias, né, ele vai receber a visita desses 3 fantasmas. Então, o primeiro fantasma que aparece é o fantasma dos natais passados. Então, ele pega o Scrooge e leva de volta no tempo, até quando o Scrooge era criança. E o Scrooge ele tem uma sensação boa assim no coração, ele recorda como que ele era feliz, como que ele gostava do Natal, como que ele se sentia, né, nesse período, como que ele se sentia nessa época do ano. Então, o fantasma dos natais passados tem a função de mostrar para o Scrooge o tipo de pessoa que ele era e como que ele foi se transformando ao longo do tempo, ao longo do período. E é muito interessante de ver esse capítulo, né, dos natais passados. Eu acho que é o maior capítulo que tem nesse livro, se eu não me engano, e a gente consegue entender um pouquinho, né, que o Scrooge nem sempre foi aquele cara mal-humorado, mal-educado, enfim. O segundo fantasma que aparece é o fantasma do Natal presente. Então, esse fantasma, ele leva, né, o Scrooge ali nas ceias de Natal das pessoas que ele conhece, que convivem com ele ali por algum motivo. E quando a gente vai ver a ceia de Natal do funcionário, que é o Bob, que é o cara que ele trata mal, né, que é o braço direito dele que ele trata mal, o Scrooge ele fica assim com muito arrependimento no coração. Então ele percebe que apesar do Bob e da família dele não terem muito dinheiro, não terem muitas roupas, ele percebe como que aquela família é unida e ele percebe como que aquela família é feliz
do jeito deles. Uma coisa que é interessante também dentro da literatura e dentro de histórias que vem aí, né, que a gente tem no século XIX, no século XX, é a questão da fome, né? Então, a gente tem a ceia de Natal do Bob completamente detalhada. Então, é um evento aquilo ali. Então, cada prato que a esposa do Bob preparou para aquela família, o cuidado, então o valor que eles têm com a comida, o valor que eles têm com aquele momento, né, com o Natal, com a ceia de Natal, é muito incrível. Eu não sei porque hoje a gente tem tudo aqui, assim, de fácil acesso, mas é muito interessante, é muito bonito de ver dentro da literatura essa demonstração de carinho, né, ali por aquele alimento que eles vão consumir. E aí, o fantasma do Natal presente, ele leva, né, o Scrooge em outros lugares, cada casa preparando ali a sua ceia, todos empolgados, todos felizes, agradecendo, né, por estarem juntos, o verdadeiro, né, motivo que é o Natal, o verdadeiro símbolo que o Natal traz para nós seres humanos. E o último fantasma que aparece, né, o terceiro e último fantasma que aparece para o Scrooge é o fantasma dos natais futuros. E esse fantasma, ele é o fantasma mais medonho que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Ele é um fantasma que ele é completamente sério, ele é um fantasma que ele é completamente dark, assim, bem creepy, e ele não conversa, né, com o Scrooge, ele só aponta, né, e aí o Scrooge ele consegue entender que ele precisa seguir naquele caminho, e o Scrooge ele entra em desespero com as coisas que ele vai vendo no futuro, caso ele não mude o jeito dele. E eu não vou contar para vocês, né, o que o Scrooge ele vê, o que ele visualiza ali com o fantasma dos natais futuros, porque eu gostaria muito que você que está assistindo o meu vídeo, que você que assistiu o vídeo até aqui, que você pegue e leia esse livro. Gente, esse livro é um livro muito curto. Nessa minha edição aqui, essa história, ela tem 130 páginas. Então, em uma sentada, você consegue ler esse livro aqui bem rapidinho. E é uma escrita fácil, não é uma escrita difícil. Então, eu recomendo muito esse livro. Então, o Scrooge, ele entra em choque ali com as coisas que ele tá vendo, né, dos natais futuros, e ele começa a ter umas mudanças ali de postura, e vocês precisam ler o livro para saber como que essa história termina. E o que eu consigo perceber aqui desse livro é que é uma história de fantasmas, é uma história de Natal, é uma história de arrependimentos, é uma história de buscar tentar melhorar aquilo que você fez de errado. E eu acho que traz um sentido, né, para a nossa vida. Eu acho que é o que a gente busca, né? Então, quando a gente erra, a gente busca melhorar, a gente busca acertar. E o espírito natalino, ele, por mais que você não tenha nenhuma religião, por mais que você não acredite em nada, o espírito natalino, ele é um espírito que contagia, porque as pessoas, elas estão mais propícias à caridade, elas estão mais propícias a serem gentis, tá? Eu não tô falando nada daquela loucura de presente de última hora, de shopping lotado, aquela confusão, não tô falando nada disso. Mas as pessoas em geral, nesse clima de Natal, elas têm mais essa percepção. E é uma história assim, creepy, é uma história que dá alguns arrepios, mas é uma história muito bonita também. E é muito incrível ver o Scrooge do início do livro pro Scrooge do final do livro. Então é isso, tá? Fica aqui a minha super recomendação de Halloween, fica a minha super recomendação de Natal. Esse livro do Charles Dickens é um clássico que, nossa, assim, traz um quentinho muito bacana, apesar de ter umas cenas aqui bem bizarras.
Então é isso, tá? Leiam o livro, eu recomendo muito nessa edição, que essa edição traz uma introdução bem bacana do Dickens, então conta um pouco, né, a pessoa que ele foi, ele passou muita dificuldade na infância, as obras que ele escreveu, e eu recomendo muito aqui nessa edição da Penguin Companhia, ok? E como eu já havia falado para vocês, se você quiser adquirir esse livro, por favor, não deixe de comprar através do meu link, que eu vou deixar aqui na descrição, e você acaba ajudando o canal de forma financeira, ok? Então é isso. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!